Vamos falar sobre o APS. O APS de capacidade finita e sequenciamento disponível no transacional do SAP e homologado pela SAP Global. O APS ele tem transações que correspondem ao dia a dia de cada empresa, né? Ou seja, dado o segmento, dada a necessidade de planejamento e programação, o sistema atende todas essas características das indústrias. O APS é o único sistema no mundo, evidentemente transacional no SAP, que tem 3 matrizes. Né? O que são essas matrizes, né, de setup, por exemplo? Né? São matrizes de rendimento, sanitização e setup. De rendimento, nada mais é do que uma máquina saiu de uma manutenção e durante um período ela vai ficar mais lenta. E os produtos que forem alocados nela terão uma produtividade menor. A matriz de sanitização nada mais é do que, dado um período, uma quantidade de horas ou uma quantidade de produto a ser produzido em uma determinada máquina, ela vai ter que parar, ser higienizada e continuar a produção desse mesmo produto. E a matriz de setup, que é bem tradicional, que nada mais é do que nós termos um centro de trabalho. Nesse centro de trabalho, os produtos que estarão passando por ele terão suas regras de troca. Ou seja, de um produto, no caso aqui, esse 2222, ele sair e voltar para o 209 ou ir para o 228, vai ter uma parada de máquina. Produtos que estão dentro da mesma família, né, evidentemente não teriam setup, ou teriam setup menores, de acordo com o cadastro que ser efetuado. Né. Além disso, nós temos as funções objetivo. O que são funções objetivos? Tá bom, num processo de otimização, o que você quer otimizar? Eu quero otimizar custo, eu quero otimizar lucro, eu quero otimizar alguma coisa. Né? Então, nós temos aqui 3, mas podemos criar várias funções objetivos, dentre as quais eu posso citar o fator de cobertura. O fator de cobertura nada mais é, dentro de um processo make to stock, eu colocar a cobertura que existe em função das suas previsões, sua posição de estoque, ele calcular e saber qual produto vai ter prioridade de produção em relação a outros. Margem, ou seja, aqueles produtos que me dão mais margem, mais resultado, então quanto que eu poderia estar produzindo de cada um deles. E prioridade, dado prioridade também em relação a produtos. Função objetivo pode ser criada vários nesse caso. Restrições. As restrições dentro do APS, elas podem ser restrições de material, de matéria-prima, ou seja, usada a lista técnica nesse caso, onde nós exploramos não só a lista técnica padrão, mas também a lista técnica alternativa, porque você pode ter alternativos, né? Mas tudo isso é distribuído em versões de produção. Você pode ter restrições baseadas em matéria-prima, como você tem as restrições também básicas de capacidade. Né? O que são essas restrições de capacidade? Nada mais é de ler os seus roteiros, ler os seus centros de trabalho e saber a disponibilidade, depende de capacidade de cada um deles. Dentro do APS, todas as funções de buscar as informações na lista técnica e buscar informações no roteiro são automáticas, sejam eles por produção repetitiva, discreta, por processo ou qualquer uma que seja. Dentro do processo de otimização de produção, nós podemos colocar períodos diferentes. Né? O APS ele é multicentro, aqui eu estou explicando somente para uma planta para ficar fácil a compreensão. Então você tem uma planta, você tem um grupo de MRP que a gente chama, porque na teoria de MRP4 você vai usar pesquisa operacional com MRP. Você tem um período de programação, nesse caso, que é um período curto. Né? E você tem também aqui a sua função objetivo, eu quero maximizar a margem. Quando eu coloco um processo make to stock ou make to order, evidentemente que o sistema está reconhecendo os seus pedidos, os seus compromissos que estão entrando para aquele período, firmar as ordens objetivamente, né? E criar a melhor sequência dentro da semana. Bem, aqui podemos ver na coluna de produção mínima, já está falando, olha, você tem que produzir no mínimo essas quantidades para atender aos seus requerimentos de pedido. Demanda seria, de repente, as minhas previsões. Posso produzir mais ou menos que a minha demanda. Quando a gente executa o sistema, ele faz um mix de produção, né, me olhando na capacidade. Então, durante essa programação de uma semana, eu tenho 120 horas disponíveis, né, que é 117 mais o 3 de setup, que acabou dando 3 horas de setup, e quanto eu estou usando de operação efetivamente. Né.
Com base nessas informações, eu posso simular situações, forçar um produto, excluir um produto, fazer o que eu quiser, né? Excluir uma família de um planejamento, posso fazer o que eu quiser e a programação. Eu posso salvar esse plano e depois gerar as ordens planejadas. O importante é que nesse processo de otimização, ele já criou a forma de sequenciamento também de produção. Como eu fiz um processo make to order e eu tenho um processo também de triagem dentro do SAP, a gente consegue montar também as filas de caminhões. Então vocês vão poder verificar isso. Então escolhi qual a otimização, qual seria a minha sequência de produção. Eu quero que ele me pegue as ordens de vendas de acordo com as prioridades, com uma série de requisitos colocados em configurações de SD, para ele me distribuir de acordo com esse meu plano de programação, e executo. Quando você executa esse processo, significa o seguinte: ele está gerando as ordens planejadas, já que verificou quais são a disponibilidade de matéria-prima, qual a disponibilidade de capacidade, quais são as máquinas que serão utilizadas, porque você pode estar utilizando várias máquinas, não somente uma, como eu estou fazendo um pequeno exemplo aqui. Ele cria já a sequência na forma correta, ou na forma desejada. Nós podemos ter um atalho aqui para a transação de painel gráfico do SAP, e a gente consegue ver a programação finita, né, efetuada aqui dentro da semana, que a gente pode ver a programação finita dentro da semana, né. Podemos dar uma escala maior aqui para verificarmos. E aqui eu vejo o meu tempo de setup, né, meu tempo de setup disponível aqui, de repente mudando de uma família para outra de produtos, né? E aqui tem os seus clientes em específico. Bem, após ter criado a sequência de produção no APS, nós podemos entrar aqui no sistema de originação que nós temos, mas dentro do SAP, onde tem um processo de triagem, né, também dentro do SAP, todas para a entrada, todas as saídas, né, conexões com portos, tudo que é necessário dentro de um ambiente de carregamento e descarregamento, né, no SAP. Nós temos o relatório de triagem de caminhão. Tem uma pequena função que eu tenho já de forma automática, né, dentro do sistema, mas como a gente não está executando esse jobzinho, nós vamos pegar e executar manualmente e poder verificar já naquelas sequências, né, quais são os caminhões que estão vindo buscar a carga. Se eu pegar, eu já consigo saber não só o cliente, né, mas também a placa do caminhão, e o motorista vai ser chamado em cada momento que for necessário, e até mesmo o motorista ser informado qual é o horário que ele iria buscar a carga. No momento que ele chega, já tem um horário previamente programado, né? Você podendo postergar ou antecipar a produção, que é uma função lá de chão de fábrica, nós podemos mudar esses horários. O APS ele está disponível no HANA, né? Ele está disponível também no ECC. Muito obrigado.